O Via Justiça está de volta discutindo o projeto do novo Código de Processo Civil que está na Câmara dos Deputados após aprovação pelo Senado. Os nossos convidados são o juiz Otávio de Almeida Neves e o advogado Wellington Luzia Teixeira. Nós estamos falando sobre as mudanças do novo CPC. Vamos falar agora quanto aos prazos. No Código atual, são contados em dias corridos. No Código proposto, serão contados em dias úteis. O que significa isso, doutor Wellington? Isto significa, na minha opinião, um alívio para nós, advogados, que são os únicos que realmente cumprem prazo dentro do processo. Todos os outros prazos são prazos impróprios, onde não há penalidade para o seu descumprimento. Nós, advogados, se temos o prazo de 5 dias, ele tem que ser cumprido nesses 5 dias. Pois bem, se o advogado é intimado para tomar praticar um ato processual em uma quinta-feira, esse prazo começa a contar na sexta-feira e conta o sábado e o domingo. Se a segunda for um feriado, também será contado e o prazo será encerrado na terça-feira. Agora não. Veja que nessa situação o advogado perdeu o seu final de semana e perdeu o seu feriado prolongado. Agora o prazo será contado apenas como dias corridos. No mesmo exemplo que eu dei, o prazo começa a contar na quinta-feira, conta na sexta, salta sábado, domingo, segunda e começa a contar novamente na terça-feira, o que traz para nós um alívio, porque nós poderemos curtir esse final de semana, curtir esse feriado prolongado com os nossos familiares. Modificação quanto aos recursos. Hoje há uma série de recursos possíveis. No Código proposto, haverá diminuição dos recursos permitidos com o fim dos embargos infringentes e a limitação aos agravos. Como que o senhor vê o fim dos embargos infringentes? Passam a entender que um voto divergente não é mais um motivo para se rediscutir a questão. Querem engrandecer a apelação e permitem que o agravo seja interposto unicamente de questões extremamente relevantes do processo e até mesmo a questão do efeito devolutivo. Extingue-se quase que o efeito suspensivo, a decisão de primeiro grau passa a ser cumprida, exigida desde o momento da interposição do recurso e, para casos especialíssimos, pede-se ao relator por uma petição o efeito suspensivo. Quanto à questão dos embargos infringentes, ora, eu entendo que os embargos infringentes não é motivo da estrangulação ou da demora do andamento do processo. Pode sim ser útil a extinção dele, mas não é a causa de todas as mazelas. Só para explicar para o telespectador, embargos infringentes acontecem quando a turma vota, são 3 julgadores, e 2 votam, por exemplo, favorável, 1 vota contra, aí permite a parte entrar com os embargos infringentes. Pois não, doutor Wellington? Eu gostaria só de completar a explicação do doutor Otávio pelo seguinte. Quando o tribunal inferior julga uma matéria, ele está julgando pela última vez a matéria de fato. Ele está julgando pela última vez a matéria de fato. Jamais, em nenhuma outra oportunidade, aquela matéria de fato será julgada. Se você recorrer através de recurso especial ou recurso extraordinário para o STJ e para o Supremo de maneira respectivamente, matéria de fato não se julga lá, é só matéria de direito. Então, quer dizer, a última chance a última chance de discutir se julgar prova. O fato, a prova, é ali no tribunal. Se você tem uma discordância de 2-1, é a oportunidade que você tem de interpor embargos infringentes para que sejam chamados outros 2 julgadores e em grupo de 5, esses julgadores irão novamente reavaliar os fatos e o direito. Só quer dizer com isso que a parte, então, sai prejudicada? A parte sai prejudicada, o jurisdicionado sai prejudicado mais uma vez, porque está retirando dele a oportunidade do judiciário reaver os fatos e as suas alegações de maneira mais pormenorizada. O senhor concorda com ele, doutor? Nesse sentido que digo que os embargos infringentes não é o motivo da mazela, do atraso do processo. Ele é, sim, como colocou o doutor Wellington, uma garantia de revisão da prova, porque nos tribunais superiores não mais se rediscutirá fato diante da prova. Vamos falar agora sobre os recursos protelatórios. No Código atual, não existe mecanismo que proíba esses recursos. No Código proposto, a parte que apresentar recurso flagrantemente inadmissível contra a decisão de relator
pode ser multada. Como o senhor vê esse ponto, doutor Wellington? Eu vejo, mais uma vez, com ressalvas. Por quê? Porque o problema todo é o seguinte: advogado recorre demais. Esta parece que é a mazela do nosso judiciário, colocar a culpa de que o advogado recorre demais. Mas ninguém leva em consideração que hoje nós temos os acordos de assessores. Hoje, pelo número de decisões judiciais, só para você ter um exemplo, tem Câmara no Tribunal de Justiça julgando 1000 processos por sessão. Eu disse 1000 processos por sessão, num prazo de 2 horas, 3 horas, eles julgam 1000 processos. Eu te pergunto, 3 desembargadores, porque esses 1000 processos passaram na mão dos 3, têm condições de julgar 1000 processos em uma semana para depois ser levado para a sessão de julgamento para ser julgado em 3 horas? Isso, na minha cabeça, é impossível fisicamente esses desembargadores exercer essa atividade com esse volume. Então, evidentemente que são assessores que estão dando esses julgamentos e depois esses julgamentos vêm com erro, o advogado procura recorrer e esbarra nessas situações de que não cabe mais recurso de uma situação completamente distorcida, uma decisão teratológica. Doutor, nessa colocação, quanto ao número de recursos, e no dizer do senhor que são votos feitos por assessores, os processos que são lançados naquela sessão de julgamento não são necessariamente aqueles processos que foram apreciados na semana anterior. Então, sem dúvida, os assessores fizeram a pesquisa, o desembargador viu como relator os casos, passa para o outro desembargador, passa para o outro, e a sessão seria mesmo a publicização daquele julgamento, que já é um consenso. Então, o cuidado, se o senhor me disser que o excesso de trabalho ou o excesso de volume de processo em grau de recurso poderia ser reduzido ou ampliado o número de desembargadores, ou até mesmo criado algum mecanismo para que isso fosse mais pessoal, eu concordaria com o senhor. Mas eu não concordo nesse sentido de que os votos são de assessores. Não. Os votos são lidos, conferidos, assinados e elaborados de acordo com o respectivo desembargador. Rapidamente, a tréplica do senhor, doutor. Eu não generalizei, evidentemente, a minha fala, mas eu continuo mantendo esta opinião, porque eu estou lá no tribunal de terça a quinta-feira nas sustentações orais, quando essas sustentações orais são realmente facultadas ao advogado, porque na maioria das vezes as sustentações orais têm sido retiradas e ela se faz cada vez mais necessária exatamente pelo volume de processos, volume de trabalho que são levados até esses desembargadores. Então, do ponto de vista físico, eu continuo a acreditar que não há possibilidade de ser julgados 1000 processos, ainda que eles sejam da semana anterior, numa sessão de julgamento de 3 horas. Até porque eu tenho 2.300 processos no meu escritório e lá no meu escritório nós somos 6 advogados mais 4 estagiários. Nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos em seguida para o bloco final do programa.